Olá, meninas, boa tarde. Esse é um assunto que sempre é muito discutido em relação a precificar o trabalho da gente, o teu artesanato, o meu artesanato. É uma coisa assim que por anos vem gerando discussão, muitas vezes até briga por conta de valor. Então, é uma coisa assim que ainda não se chegou a um valor certo. Também porque no artesanato, a questão de material, a gente utiliza muito material, uma diferenciada do outro, os trabalhos são diferentes, a quantia de material que a gente utiliza é diferente. Eu há muitos anos assistia muitos vídeos de precificação e tudo mais, e tabelas e mais tabelas, e eu não entendia as tabelas e eu nunca conseguia aplicar essas tabelas no meu trabalho. E aí eu fazendo um curso eu comprei um curso de bonecas, até esse curso é da Julie Neves, e ela no curso dela, ela deu uma aula bônus, precificação da boneca, que era aquela boneca que a gente estava fazendo, mas que é uma tabela assim, que cabe para qualquer outro trabalho. E eu gostei muito porque essa tabela, eu fiz a boneca antes de assistir a aula dela, bônus, fiz a minha boneca, fiz os meus cálculos, fui na internet, verifiquei preço de outras artesãs, quanto que elas vendem. Eu fazia muito isso quando eu não sabia o que cobrar. Vou na feirinha, aqui na minha cidade tem, provavelmente na cidade de vocês também tenho, dá uma olhadinha nas feirinhas, quanto que o pessoal tá vendendo e tal, para você ter uma ideia. E aí eu fiz a minha boneca, mais ou menos calculei o meu valor sem olhar a aula antes. Aí cheguei num valor da boneca, calculei o material que eu usei, o meu tempo que eu gastei para fazer a boneca e tudo mais. E aí por essa tabela dela, acabou que coincidiu os mesmos valores que o meu. Então foi uma tabela assim que para mim deu muito certo. Para o meu trabalho das bonecas, seria assim, para confecção em geral, mais parte de tecido e tal, assim funcionou super bem essa tabela, eu gostei muito, e aí hoje eu aplico esta tabela, quando eu vou fazer os meus trabalhos. Hoje em dia eu já não vendo mais boneca, eu tenho minha página no Face. Eu até tinha loja, mas daí com a chegada da pandemia, realmente eu resolvi me aposentar, só que aí a gente aprende muita coisa, e eu penso assim, do que vale a pena você aprender tanto, e você não compartilhar isso para frente, né? Isso, o que adiantou? 8 anos de tanto estudo de boneca, de cursos, aulas e aulas de precificação e tudo mais, e não passar isso para frente, isso acaba ficando com a gente, não vale a pena. Então hoje eu resolvi passar para vocês, claro que eu fui lá, conversei com ela me autorizou a disponibilizar essa tabela com vocês. Então eu vou estar passando, eu vou tentar explicar da minha maneira, porque gente, eu também não tenho assim estudo e não entendo nada de economia, entendo de boneca, entendo de comprar material, entendo de casa e de filho, e é por aí. E eu tenho um filho contador e às vezes eu vou e pergunto para ele, e ele também, ele não sabe, mãe, não sei, isso eu não sei, porque tem, aí entra na parte técnica dele lá, e aí ele me deixa assim, mais perdida do que eu já estava. Então eu passei a utilizar essa planilha, né, que ela passou lá pra gente, assim, é um valor que você vai vender, no resultado que você chega nessa planilha, é assim o valor mínimo da venda da peça,
tá? É como eu disse, aí você vai ter que dar uma olhadinha na tua cidade, porque tem cidades que você vende lá a boneca, os clientes pagam R$ 200. Em outras cidades, eles não vão pagar mais que R$ 50 no teu trabalho. Então, isso é muito complicado. Então, vai daí de fazer também uma pequena pesquisa para você ver a região que você mora e tudo mais, né? Por quanto as artesãs vendem lá. E aí é pesquisa, como a gente diz, é pesquisa de mercado. Eu fiz muita e aí cheguei assim, sempre procurava olhar algo semelhante ao meu trabalho e para eu poder cobrar mais ou menos aquilo que eu achava justo, mas também valorizando o meu trabalho. Cliente que chega e diz, ai, mas lá fulana cobra tanto mais barato que você. Eu digo, olha, gente, meu preço é esse, o meu trabalho é esse, eu cobro pelo meu trabalho. Digo, se você quer ir lá comprar da outra artesã, a amizade é a mesma, eu nem vou ficar braba, mas o meu valor é esse. Então, assim, você querer abaixar muito o preço também do teu trabalho é outra questão que nem eu vejo muito isso, eu fico muito revoltada, assim. Ai, não, porque eu vou vender pela metade do preço o meu trabalho, porque eu vou pegar cliente. Não, você vai perder a cliente. Porque assim, hoje, se a peça custa 100 e eu cobro só 50 dela, ela vai indicar para as amigas dela. Olha, vai lá porque fulana por aí tá 100, mas a artesã lá cobra só 50. E aí, no final das contas, no final do mês, quando você for colocar na ponta do lápis, você pagou para trabalhar e você não conseguiu a cliente. E depois, quando ela for voltar a comprar novamente de você e você for tentar cobrar mais caro, ela não vai querer te pagar o valor mais alto. Ela vai dizer, não, você me cobrou a metade do que valia da vez passada. Então, eu vou querer com a metade do valor. Então, funciona meio assim. Então, são coisinhas assim que quando a gente está iniciando, ou mesmo a gente já esteja trabalhando, precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque isso acontece muito, 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 muito. E aí você acha que você está fazendo uma coisa boa e no final você vai olhar, que nem eu vejo quantas artesãs indo nos grupos e dizendo, olha, eu parei de trabalhar porque eu coloquei na ponta do lápis, eu paguei um ano inteiro para trabalhar e eu não tive lucro nenhum, eu só empatei e tive prejuízo. Teve prejuízo nesta parte. Então, são coisinhas assim que a gente precisa, são coisas simples, mas a gente precisa se atentar muito a isso. E acho que é uma coisa assim que todas as artesãs, sempre a gente briga muito e comenta, principalmente nós que já estamos há mais tempo trabalhando, a gente já sabe, já tem um pouco de experiência assim, e as novas que estão começando fazem muito isso, nunca, assim, não funciona. É uma coisa assim que realmente não dá certo. Claro, no começo, se você quiser dar um descontinho e tal, algo pouco lá, verifique quantas outras estão vendendo, pergunte para outra, seja educada, chega lá e diz, olha, eu estou começando, você poderia me dizer, eu às vezes, até hoje, às vezes eu faço um modelo novo de boneca, eu vou lá e pergunto para as outras, digo, olha, a média de quanto vocês estão vendendo uma boneca assim, para eu ter uma média de quanto eu vou vender a minha. Porque assim, nem sempre na minha região eu vou poder estar cobrando aquele valor. Posso até fazer um desconto e tal, mas assim, a gente não pode pagar para trabalhar, a gente tem que ganhar, porque assim, eu não vivo, a minha renda não é de boneca, a minha renda é outra. Então, eu não vivo de boneca, mas a gente sabe que tem muitas famílias que vivem do artesanato, que é a renda da casa. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Bom, então vamos começar com a minha tabela. Eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo nesse vídeo, mas se não der tudo o tempo do vídeo, eu faço um segundo vídeo. Como que eu faço para calcular o meu material? Então, agora a gente já vai para essa tabelinha bem explicadinha aqui. Com o tecido, né? Digamos, eu trabalho com bonecas. Então, eu vou e compro meu tecido. Outra coisa que é super importante
é organizado. Vocês podem pegar uma folha lá, de preferência um caderno, tá? Você foi no armarinho, comprou o tecido, vocês anotem o valor do tecido, quanto vocês pagaram, o metro. Vocês vão lá, compram um botão, né? Às vezes a gente compra de pacotinho o botão. Pergunta para a vendedora, claro, quanto é o valor, você anota o valor, digamos, R$5 integral lá do pacotinho de botão. Pergunta, na hora de comprar, até peça, eu faço muito isso e elas fazem sempre para mim, o valor da unidade. Então, digamos que custe lá 10 centavos a unidade do botão. Aí, chega em casa e coloca botão tal cor, valor, quanto custou a unidade. Isso aqui é muito importante, gente, porque assim, normalmente quando a gente compra em pacotinho, a peça unitária sempre sai bem mais em conta do que você ir lá e comprar 2, 3 botão. Tá? Então, por isso que você tem que saber quanto na loja eles vendem a unidade, porque você vai cobrar no teu trabalho pela unidade, não pelo pacotinho que você correu, foi lá e comprou com desconto. Fita, renda também, chega e diz, olha, eu vou comprar um pacotinho, quanto que vocês cobram o metro da renda, porque o valor é diferente, né? Eles sempre no metro, eles cobram mais. Então, o que você vai colocar na tua planilha como despesa é o valor do metro da renda, não aquele que você comprou o saquinho lá, o pacotinho da renda, e você pagou bem mais barato. Então, digamos que custe lá R$1 o que eles vendem pelo metro, mas você comprou o pacotinho, então para você no pacotinho vai custar 70 centavos, digamos, o metro, assim. Eu não sei quanto tá, porque faz tempo que eu não compro mais material, então eu estou assim um pouquinho por fora do valor. Então, mas o que vocês vão jogar na planilha de vocês é o real, é o que elas cobram no metro. Então, é importante ter um caderno, e aí sempre que você chegar do armarinho, ou então vocês pegam aquela notinha que elas dão, e eu faço muito isso, porque às vezes não falta tempo para você estar lá anotando. Eu chego na página e vou grudando nas páginas, lá boto o durequinho lá e grudo lá. Então, eu tenho lá o dia que eu comprei, eu tenho o valor, quanto eu paguei lá, digamos, a minha renda, né, inteira, todo o pacotinho. Então, tudo lá, eu só abro, olho e eu já vou saber o quanto eu coloco o valor. Gente, isso aqui é muito importante, porque eu penso assim, você correu atrás, você pegou o teu dinheiro, você foi lá e empatou, mas você conseguiu um desconto. Então, esse desconto eu acho justo ser pra gente, tá? Porque assim, se eu vou lá e compro 2 metros, então eu vou pagar aqui R$2 o metro. Eu não vou pagar aqui só R$1,40 no saquinho que eu comprei, entende? Então, todo esse valor aqui que a gente consegue comprar mais barato e a gente consegue, isso é um lucro nosso. Não é um lucro que você vai repassar para o cliente, tá? Todos os lugares fazem assim. Eu já trabalhei em loja e na loja também eles fazem assim. Aquelas peças e roupas que eles conseguem comprar, mais peça que eles conseguem comprar, com um lucro maior, eles não repassam esse lucro, desconto para o cliente, não. Eles vão cobrar lá o que o outro fornecedor cobrava. Então, esse valor, isso aqui vocês têm que ficar muito atenta também. Bom, então vamos ao tecido. Digamos, eu vou lá e compro 1 metro de tricoline. Aqui na minha cidade, varia muito. A última vez que eu comprei um tricoline bom, bem bonito, eu paguei R$25 o metro, tá? Mas tem 22, tem 16, tem 18, dependendo do que você vai comprar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este tricoline e como é que eu vou calcular o quanto eu vou gastar de tecido, né, no meu trabalho. Então, eu costumo fazer assim, eu vou lá, pego meus moldes, até eu trouxe uns moldes aqui, tá? Eu vou lá no meu tricoline, tá? Espalho meus moldes, tá? Em cima do tricoline lá, eu vou colocar 4 pernas, 4 bracinhos, aí eu vou colocando 2, 2, 2, daí mais 2, 2, 2,
E aí você já vai ter quanto você vai utilizar claro que aqui já ficou bem maior, o quanto você vai utilizar de tecido. Mas assim, é para tudo. Então, digamos, o tricoline, quando eu vou fazer a boneca, eu não calculo isso, a roupinha no tricoline, eu não vou calcular aí o corpo no algodão cru, não. É R$25, eu sei que é o método, meu tricoline, aí eu vou calcular todas as outras, tudo. Perninha, bracinho, corpinho, coloco as roupinhas também, tá? E aí eu meço o metro quadrado, eu meço. Então, digamos assim, primeiro a altura, né? Você vai colocando, porque o tecido, ele dá 1,5 m. Então, você vai colocando tudo ajeitadinho aqui, tá? Aí, mais a parte, ou você continua até o final, a parte de cima. E aí, você já vai ter a medida certinha de todo o tecido que você vai utilizar. Então, digamos assim, o meu tricoline, eu fui lá e coloquei os meus moldezinhos todos, tudinho ali. Peguei uma régua, fiz né? Então, digamos, está tudo aqui, Aí eu venho com a régua e meço a altura e meço o comprimento, com todos os meus moldes aqui dentro, tá? Então, digamos assim, isso aqui é só demonstrativo, tá? Lá, claro que a medida de vocês vai ser outra. Então, digamos assim que a minha altura deu 50 centímetros de altura por 60 de largura, tá? Então, assim, esta tabela aqui é a que eu utilizo para tecido, tá? Eu sempre guardo essa tabelinha, porque é por essa tabelinha aqui que eu vou fazer as minhas contas. Então, se é centímetro, é 0,50, 0,70, o que deu da altura lá dos teus moldes, tá? Se é 1 metro, aí vocês vão colocar um aqui na frente, tá? Então, isso aqui está tudo em centímetros, aí depois, se for de metro, vocês mudam para o metro. Aqui a luz do meu vídeo, ele fica indo e vindo, porque eu não tenho, assim, uma iluminação certa para fazer os vídeos, tá? E aí eu tô perto da janela e aqui ainda tá nublado, então o sol vai e volta e fica essa diferença de luz. Mas aqui vai ficar bem explicado, vocês vão conseguir entender. Então, eu coloco 0,50 centímetros, que é de altura, vezes 0,60 centímetros, que é o comprimento do meu trabalho, vezes o valor do tecido. Então, digamos, eu paguei 25, então, vezes R$25. Aí, eu venho aqui e coloco dividido pelo comprimento do meu tecido. Então, normalmente, o tricoline, ele tem 1,40 m, 1,5 m, aí vocês medem o teu tricoline e vocês já vão ter uma ideia. Mas, normalmente, é 1,5 m no mínimo, muito mínimo, 1,45 m, tá? Aí, vocês vão fazer essa continha. 50 vezes 60, vezes o valor que vai dar o 25. Que ele fica aqui um valor de 7,5. Aí, vocês vão dividir esse 7,5 por 1,5. Então, o meu valor do tecido que eu usei é R$5. Tá? Porque assim, eu fui lá e coloquei todos os meus moldes, tá? Daí, o meu tecido que eu vou gastar no tecido é R$5 uma vez. Então, eu calculo aqui ainda vezes 2, então são R$10 de tecido. Porque assim, tudo que eu calculei aqui, eu calculei uma vez, tá?